Estamos ao vivo. Bom, vou esperar o pessoal chegar e entrando, que vai aparecendo a notificação. Vamos lá. Nossa super convidada e aluna, a Tami, que vai participar com a gente hoje. A Tami acabou de fazer o programa online e é por isso que a gente convidou ela para contar um pouquinho sobre a experiência, um papo bem rápido, um papo bem direto e verdadeiro. Vamos perguntar algumas coisinhas para ela. Ah, ela já chamou aqui, vamos aqui. Vamos ver se entra aqui agora. Tá conectando. Olá! Oi, Fabi, tudo bom? Tudo bem, querida? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Que bom, que bom. Fiquei muito feliz de você aceitar o convite, de você participar dessa live. Porque eu falei, né, que eu sou suspeita para falar da Connect. Então, nada melhor do que uma aluna tão querida falar, contar um pouquinho da experiência, do que mais gostou, do que surpreendeu, contar um pouquinho como foi. Claro. E então vamos lá, eu tô com um roteirinho aqui para te Ah, perguntar. meu Deus, surpresa, que eu não sei nada que É, vai perguntar. mas a ideia é essa, né? Que a gente seja bem verdadeiro e que você conte pra gente a sua experiência, como foi, né? Claro, com É, certeza. Tami, primeiro, qual que é o seu nível de inglês? Olha, ele é intermediário. Ele Tá, melhorou, né? Mas começou como intermediário, eu fiz uma provinha. tá. E, e aí você conheceu a Connect como? Como que... Ah, foi numa feira que eu fui ali no Frei Caneca. E aí tinham várias escolas de inglês no Canadá, nos Estados Unidos, enfim. E aí vieram conversar comigo e eu adorei. Assim, começaram a me explicar como funcionava, como era San Diego. Que E legal. aí, enfim, foi nessa feira. A princípio você queria fazer um programa presencial, né? Essa era a Isso, a ideia, né? princípio, ano passado, quando eu fui nessa feira, era procurando um programa presencial. E aí encontrei a Connect. E como foi isso? Eu acho que porque esse é o momento que muitos alunos passaram por isso e você, né, de ter a expectativa de fazer um planejamento de fazer o curso presencial, mas acontecer esse tudo isso que está acontecendo e ter que se adaptar, né? Teve pessoas que não quero cancelar, mas o que está sendo muito legal é assim, o programa, um parênteses, assim, o programa online da Connect eu falei isso essa semana, que não é uma coisa, vamos dar um jeitinho enquanto a gente não pode fazer aula presencial. Já era um produto que a gente estava estruturando e que acelerou. Então, gente, mesmo depois da pandemia, quando abrir a escola física e a gente puder voltar tudo normal, as aulas online continuam. É um novo produto da Connect, então não vai desaparecer. E aí, como é que foi isso, Tami? Como é que foi? Tá bom, então eu vou fazer aula online. Qual que era seu frio na barriga? O que você tinha? Nossa, Putz, será? O que então, rolava? O quando que passava na começou cabeça? esse negócio da pandemia, e aí eu vi que vocês divulgaram que não teria mais aula online, não teria mais aula presencial, aí, assim, Uhum. eu confio muito no processo. Eu lembro por ter o contato com você, e aí você sempre me deixando bem segura, falando, não, fica tranquila, vai ter online, você vai poder participar. Falei, mas vamos ver, às vezes dá pra ir presencial, vai que tudo isso passa. E aí a gente foi conversando e aí você falou, não, vai ser online mesmo. Eu falei, então tá bom. E aí você me deixou bem segura, falando que era super divertido, que ia ser super legal, e que eu ia poder conversar com os professores, ia ser do mesmo jeito como se eu estivesse lá. Então eu falei, então vamos tentar. Eu ia estar de férias de todo jeito do trabalho, eu ia ter esse tempo em casa, de quarentena, então sem poder sair. Falei, então vou Uhum. tentar, fui sem grandes expectativas.
E aí eu adorei, eu gostei muito, muito. Assim, a vivência com pessoas de outros países. Então, eu realmente me sentia lá na sala. E a gente, de vários Que países legal. juntos, conversando, a gente falando sobre a cultura. O professor ser americano, então, né, ele só fala inglês. E as pessoas na sala de aula também só falam inglês. Uhum. Então, eu ficava da 1 da tarde até as 7 da tarde em frente ao computador, conversando, me divertindo e falando inglês. Então, assim, foi bem bacana essa experiência, eu gostei bastante. Que legal, que legal. É, eu gosto muito de ouvir depoimentos assim, porque é, esse frio na barriga, né? Ai, meu Deus, será que eu vou aguentar ficar tanto tempo? Será? E assim, existem programas maiores e menores, o aluno escolhe quanto tempo quer estudar. Você fez alguma aula complementar de pronúncia, conversação? Todas, todas as aulas Todas! possíveis, Ai, que bom, que imagináveis, bom. Que todos os legal. dias. Daí, por isso que eu acabava ficando até as 7 da noite. Senão, acho que acabava era 5h30 da tarde. E aí eu acabava pegando esse intervalinho de 15 minutos e já engatava outra Já aula. ia. Então, eu fiz todas, Olha só. todas possíveis. Então foi um mês assim de mergulhou num intercâmbio virtual. Sim, realmente, eu me sinto como quem foi num intercâmbio mesmo, porque eu conheci gente de vários países, com vários sotaques diferentes, outras culturas. O professor falava muito da cultura também. Ah, então em São Diego a gente faz isso. Ah, na Califórnia é normal acontecer coisa tal. Nos Estados Unidos, hoje é Olha feriado. só. Ah, o feriado é por causa disso, disso e aquilo. Então, eu realmente me senti bem incluída na cultura local e no Que intercâmbio. legal. Que legal. Você falou dos países, né? Que país que tinha na sua sala? Que nacionalidades que tinham na sua sala? Tinham muitas, muitas. Tinha um casal de colombianos que estavam em São Diego. E aí depois começaram a aparecer mais pessoas que não estavam só mais em São Diego, que estavam em outros lugares do Sim. mundo fazendo de casa. Então tinha gente de Dubai, da Olha Arábia só. Saudita, da China, Japão, Que legal. nossa, a França também, Que México, legal. outros brasileiros, tinha alguns brasileiros na minha sala. Ai, gente do mundo inteiro, nossa, Que era, legal. era Que bem legal. legal. E me fala uma coisa. E a plataforma? Conta um pouquinho pra gente como que era o uso da plataforma. É fácil entrar? Como é que funciona entrar e fazer as atividades? Como é que é isso? Sim. Bom, a gente usava sempre o Zoom e eu já usava Uhum. mesmo no trabalho, então eu já tinha instalado em todos os dispositivos. E aí eu sempre entrava pelo computador, mas enfim, se tivesse que acontecer alguma coisa, eu fazia pelo celular. Se tivesse que andar pela casa, alguma outra Ah, coisa. entendi. Com a plataforma eu nunca tive problemas. Às vezes caía a internet, aí eu oscilava e eu, ai meu Deus. E aí eu entrava de volta, mas com todo Uhum. mundo, né? Porque acontece isso. E aí quando caía mesmo a internet, eu usava o 4G e continuava. Normal, E não ficava pegava. devagar, não consumia todo o meu pacote. Então, os dias que eu não tive internet, eu fiz pro 4G e foi Deu um tranquilo. jeitinho e foi. Sim, sim, não ia perder de jeito nenhum. E, e me fala uma coisa, me dá um exemplo de uma atividade que rolava na sala, porque como é que é a Ai, aula, né? Então, o professor começa a aula e aí, o que que acontece? Porque você ainda fez as aulas complementares. Gente, as aulas complementares, um parênteses aqui de novo. Tem aula complementar que é opcional e gratuita. Então, o aluno faz a aula complementar se ele quiser, se ele tiver afim. Não é obrigatório. Então, aula complementar de conversação, pronúncia, na sexta-feira aí muda, aí na sexta-feira às vezes tem yoga, tem cooking class, tem um monte de coisa, né? E, sim. então assim, fechando parênteses, me conta então um pouco das atividades. Começava a aula e aí? O que que acontecia? Como que o professor começava a aula? Uhum. Ai, bom, a aula, a core class, que era a aula principal que eu tinha, em geral ele dava uma explicação e aí ele explicava e depois colocava a gente em salas menores, em grupos, para a gente fazer os exercícios. A gente tinha que conversar entre nós e depois a gente voltava para a sala principal e ele acabava corrigindo os exercícios, corrigindo pronúncia, todo mundo falava. Em torno tinha umas 15 pessoas na sala, então todo mundo falava.
Ele faz chamada oral, ele Olha fala, que legal. Tamires, fala o que você acha. Ele Olha falava, só. if you are in Brazil, it's your time. Então aí eu Ah, que tinha legal. que responder. Aí ele era Que legal. muito divertido. E aí ele fazia jogos, tipo o jogo da forca, então ele fazia o desenho, a gente ia chutando as letras. Ele fazia alguns questionários que a gente fazia pelo celular, então era pelo Kahoot, enfim, e aí tinha as perguntas, a gente ia respondendo, então a gente via na hora quem tava ganhando, quem não tava. Aí ele ficava, olha, agora quem tá ganhando, né? Tipo, em inglês, era bem divertido. Enfim, era bem dinâmico. Eu não via passar essa hora. Da 1 às 7 não era maçante. E Olha eu só. fazia aula complementar porque eu queria. Então, assim, realmente era muito legal. Eu não via passar essa hora. Que legal, que legal. Então, essa dinâmica, gente, dos grupos, eu acho muito interessante, né? Porque na plataforma, o professor, ele divide, ele pode dividir as pessoas em grupos. Então, assim, tem 10 pessoas na sala de aula. Então, o João vai com a Maria e com o José, e aí ele clica e aí se dividem. Aí você entra numa tela com o seu grupo. Então, isso que a Tamira está falando de conversar com pessoas de outros países. É isso, o professor seleciona e aí ela aparecia na tela dela os colegas de classe dela e aí fazia o exercício e tal. Isso, e a gente Então, acabava conversando também. Ai, como que tá a situação aí? olha Indo só vai. que legal. Então, pegar Instagram de todo mundo, fiz amizade. Então, a gente É isso que acaba. eu ia te perguntar. Então, assim, deu para fazer um network legal? Sim, sim, bastante. Nossa, eu peguei o Olha, contato de todo mundo que eu mais conversava, tanto da minha sala mesmo, quanto das salas das aulas extras. Então, no WhatsApp, uma avisava a outra, olha vai só. começar a aula, você não vai chegar? Aí Ai, que discutia máximo! depois da noite. Que Falou, nossa, é verdade, tô demais! cansada. Aí chegava, Que ou ficava demais! com dúvida à noite, ai, esse exercício, o que você respondeu? Aí a gente conversava. Então, no Que WhatsApp e legal. Instagram, eu peguei de geral, assim, Que vários contatos. incrível, que incrível. O intercâmbio online, gente. Sim, sim, o pra você. 2020, 2020. O Eu que eu falo que a gostei gente. também Perdão, foi pode da falar. que a gente teve de cozinhar, né, de cooking class, e aí que eu aprendi a fazer a pizza de Chicago. Eu não sabia que a pizza de Chicago era grossinha, Olha, era diferente. Então foi muito que intercâmbio, tipo, legal. você conhecer o prato, aprender como faz. Nossa, foi muito legal. As aulas complementares são muito legais, porque são descontraídas. Então, assim, você fazer aula do cooking class de pizza, você está aprendendo um negócio diferente, da cultura, né, de um lugar diferente, e vocabulário novo, gente. É aula de inglês, entende? Então, isso não tá rolando, não é just for fun, né? Nossa, é verdade. Aprendia bastante coisas de receita. Não sabia, vai falar farinha, não sabia falar como fazer uma receita Olha em inglês. só, Então, olha só que aprender legal. bastante também, me divertindo. Que legal, que legal. Fiquei muito feliz de ouvir isso. Deixa eu ver aqui minha lista de perguntas para eu não esquecer nada. Deixa eu Tá bom. ver. Ah, Mas eu também fiquei feliz. primeiro dia de aula. Como é que foi o primeiro dia de aula? Ai, né? Tô meio nervosa. Falei, como que vai ser? Eu não vou entender nada do que eles vão falar. Eu vou ficar atrasada, eu vou passar vergonha. E aí a gente tem a teste de nivelação, então a turma era bem parecida comigo, então isso me deixou mais Legal. tranquila. E aí começou o professor perguntando de onde eu era. Às vezes eu não entendia, tava meio nervosa. Ai, fala, tipo, can you ask again? Can you say again? Aí ele falava de novo, depois eu fui pegando o jeito. E aí eu fiquei ainda meio assim, né? Como que vai ser? Mas aí no fim eu adorei, gostei, só que o primeiro dia eu fiquei nervosa. Que legal. Mas é importante falar isso, né? Porque, gente, o frio na barriga é universal. É universal. Todo mundo, todo mundo. Online, presencial. Primeiro dia de aula, eu ainda falo assim, primeiro dia de aula, primeira semana, né? Dá um frio na barriga, até se adaptar, entender, o que é? O ouvido vai se acostumando. Então, e assim, você entra numa turma que já tá assim, a turma, gente, você cai no nível certo. Só que a gente cada semana é um capítulo novo, é um tópico novo. Então, se
por exemplo, ó, a Tamires entrou no capítulo 4, não significa que o 3 da semana anterior é mais fácil ou mais difícil que o 4 que ela entrou agora. É diferente. Mas, como são módulos a cada semana, tem pessoas que já estão com o ouvido adaptado, já tá ali descolado. Então, é normal. Você chega, ai meu Deus, a sala já tá rolando aqui, aí. Então, mas passa, né? Pega no tranco, né? Com certeza passa, porque os primeiros dias eu ficava. Acho que era nervosismo também, que às vezes eu ficava tipo, ai, eu não entendi, ai, era comigo. Mas depois eu fui treinando o ouvido. E eu fiquei com medo também de ser todo mundo amigo e eu não ter amigo. Já ter um grupinho fechado. Mas toda semana entra gente nova e todo mundo é super aberto. Que legal. Gente, esse frio na barriga, e não depende do nível. Alunos do nível mais básico ao super avançado é o mesmo frio na barriga, não tem jeito. E passa, e você se adapta, e tá tudo bem. E não é, essa é uma dúvida que muitos alunos têm, né? Ai, mas eu perdi, eu vou entrar no meio, não tem isso. São módulos, então não tem isso. Beleza, deixa eu ver aqui que mais. Gostou da. Bom, vou fazer uma pergunta importante. Valeu a pena? Ai, com certeza, sem dúvida. Ainda bem que você foi, me ajudou nesse processo, porque, nossa, valeu muito a pena. Eu ia estar de férias em casa, sem poder sair, então eu já estava assim, tá. Mas valeu muito a pena. Eu queria continuar se eu não tivesse que trabalhar no mesmo horário, porque achei que foi um salto, assim, no meu inglês, melhorou bastante. Eu acho que essa experiência demoraria muito tempo para conseguir se eu estivesse fazendo uma escola convencional, né? Enfim, uma vez por semana, uma hora por semana. Então foi muito Que legal. bom, Eu acho que essa resposta é isso, gente. Eu acho que isso fecha. Deixa eu ver aqui do pessoal se tem alguma pergunta. Um segundo. Vamos lá. Aí, ano que vem estarei presencialmente em San Diego. Gente, como foi? Já respondemos do dia a dia. Perguntaram como é o dia a dia, né? Então já contamos um pouquinho. Aulas complementares são gratuitas? Sim, são gratuitas, são opcionais. Pode escolher se quer ou não fazer. E eu recomendo muito fazer, são muito divertidas. E há um momento. Uma outra coisa que é legal é que você conhece um professor novo, né, Tamires? Então você tem mais um contato com uma outra pessoa para praticar, né? O speaking e tal. Né? Sim, sim, com certeza. Eu acho que é diferente os outros sotaques, né? Todo mundo é americano, mas tem gente que é de Ohio, tem gente que é de Chicago, tem gente que é de. Enfim, cada professora é de um lugar, é legal conhecer outros sotaques. E o método, né? Tem professor que é mais animadão, tem professor que é mais direto, enfim, é diferente, eu gostei. É importante isso, porque isso, gente, traz dinâmica. Se for o mesmo professor o dia inteiro, sono, né? Não, é legal muda o professor, muda gente nova, uma turma nova, um estímulo novo. Então, isso, gente, uma coisa importante, o formato que a gente faz online, que a gente está fazendo online, é exatamente o que a gente faz na sala de aula. A gente não mudou nada, nada. O programa que a gente faz presencial. E mesmo quando a gente retomar as aulas presenciais, o programa online é a mesma metodologia. Então, esse formato do core class, skills class, tudo que você passou, é isso. É a mesma coisa, vai continuar igual. Me perguntaram aqui a carga horária. A carga horária que a Tamires fez foi o curso English Max, que é para todos os níveis. E ela fez a carga horária de 18 horas semanais. No Brasil, gente, eu estou em São Paulo, então a diferença são de 4 horas. Lá em San Diego, as aulas começam às 9 da manhã, aqui no Brasil, à 1 da tarde. Então tem essa diferença. Mas a Tami escolheu o programa de 18 horas, mas tem programas de 12 horas, tem programas de mais intensivo, de 24 horas, tem focado em business. Gente, a turma de business é tão legal, vocês não têm noção, Tami.
Eu Se tenho você... vontade de fazer. É tão legal, é tão legal. O pessoal tem gostado bastante. É para o nível intermediário para cima. E também tem a turma do TOEFL, que aí é pauleira, aí é Aí não tem Exato. game, não tem forga, não tem nada, é só. Sim, o pessoal do TOEFL participava também das aulas complementares. Aí a gente Ah, via então que você. eles Ah, que era legal. diferente o que. Às vezes o professor dava exemplo, você que é do TOEFL, você tem que falar assim, assim, que eles perguntam coisa tal. E a gente acabava absorvendo que não era, porque, enfim, tava junto, então era bom, né? Porque a gente também aprendia. Ô, Tami, deixa eu te falar uma coisa assim. Aqui, o Nick está perguntando, Conecta English Ah, de San Diego, qual foi a gíria favorita? Qual foi a gíria que você aprendeu? Você lembra de alguma para contar pra gente? eu lembro. Eu falei que quando que eu ia voltar a trabalhar, eu ia poder continuar com as aulas, né? Porque ia conciliar os horários. Ele, então Aham. it's a drag. E aí ele ensinou essas gírias. Olha. E eu lembro do Indeburnes também, que foi a primeira coisa que ele me perguntou, que eu fiquei nervosa, achei que eu não ia conseguir responder. Aí ele, se você quer falar que alguém mora longe, como que você fala? Aí ele tava explicando que a gíria era Indeburnes. Aí eu falei, então não Ah, vou esquecer. Eu lembro olha dessas duas, só. assim, que teve Que emoção. demais, que demais, que demais, que demais. Bom, eu acho que essas são as principais perguntas. Como faz para se inscrever? Gente, eu tô aqui. Me chamem, manda direct, WhatsApp. Eu tô super disponível, acessível. Para se inscrever foi super fácil, né? A gente fez tudo por e-mail online. Tami, passo um aqui, passo dois, passo três. Para quem está no Brasil, gente, é taxa de matrícula e a gente está com desconto. Então, taxa de matrícula, agora em junho tá US$ 25 em vez de 75. O curso, em vez de 430, tá 330. Então, fazer o pagamento, preencher um cadastro de meio segundo e começar as aulas. Tami, Recomeçar. amei! Ai, gente, uma coisa muito importante. A Tami criou um canal, um Instagram, não um canal, né? Um Instagram. Tem YouTube, Tami? Tem, mas ainda tá Tem. pequenininha, tá começando. Tem. Mas então fala um pouquinho do que é o seu canal para o pessoal conhecer, acho que seria legal, né? Sim, sim. Eu fiz porque eu gosto muito de viajar e por isso que eu fiz, né? Eu fui procurar um curso de inglês para melhorar meu inglês em viagens, para me dar mais segurança, porque eu sentia isso, eu queria conversar com as pessoas, mas a conversa era bem superficial. Então, a minha ideia era essa, melhorar o inglês. E aí, como eu adoro viajar, eu fiz esse Instagram para compartilhar as viagens, fotos, dicas, falar, enfim, o que eu quero mais passar é como dá para viajar barato. Então, eu tento dar dicas de como pagar mais barato, como conseguir descontos e planejar a viagem com antecedência também. Que legal, que legal. Amei, muito obrigada. A, Também, muito a obrigada. Connect estará sempre de portas abertas. Ah, Quando tudo isso acabar, a gente vai te amar receber você pessoalmente na Connect. E aí você já fez o intercâmbio virtual, agora vai fazer o presencial. sim, nossa, eu fiquei muito empolgada. Por mim, ia fazer mês que vem já Que estava em lindo, San Diego mês que vem. Peguei várias que lindo. dicas com outros estudantes, todo mundo falando, empolgado, como que era San Diego. Nossa, por mim, acho que eu passava todas as férias lá, todo mês eu passava em San Diego, porque eu fiquei muito empolgada. Que lindo, que lindo. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque a gente faz tudo com tanto carinho. E eu, de novo, eu sou suspeita para falar da Connect. Então, eu vi alguém que passou essa experiência, que viveu isso, teve essa vivência, e Uhum. falar aqui a real, né? Assim, senti isso, aquilo e tal. Acho que é isso. Temi, Sim, obrigada. Muito, muito, muito sim. obrigada. Obrigada a você por ter me apoiado, para eu continuar com essa decisão e ter Hum, feito, porque valeu muito a pena e eu que indico bom, de olhos fechados. Espero que que todos bom. que queiram façam, porque é muito legal. Que bom. Obrigada. Muito obrigada. Queridos, um beijo para vocês que estão aqui na live, que passaram pela live, ela vai ficar salva. E é isso. Um beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau, Tami. Beijos.
Beijo.